João capítulo 3, Jesus agora ele está no início do seu ministério, depois de ter purificado o templo, ainda presente ali por causa da festa da Páscoa. E ele, depois de ter operado muitos sinais, muitos creram nele, conforme vimos no final do capítulo 2, o próprio Jesus não confiava naquelas pessoas, ele conhecia a todos, ele conhece a natureza humana, do que somos capazes de fazer, de quão hipócritas podemos ser quando queremos ser. E aí nessa situação então, veja que o contexto é esse, o contexto do texto que vamos ler agora é este contexto das pessoas dizendo que creem nele, mas ele mesmo não se dava a confiar aos homens. Esse é o contexto. Contexto que Jesus, que é a luz do mundo, ele que é a verdade de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele que é a verdade, ele está entre pessoas falsas. E ele sabe disso. Mas ele é o médico que veio para os enfermos. E ele persiste então no seu ministério. Então o contexto é um contexto de hipocrisia predominante. Jesus está inserido neste ambiente. E é nesse ambiente que vai acontecer agora esse episódio com Nicodemos. Acompanhe a leitura, por favor. João capítulo 3, do versículo 1 ao 10, eu lerei hoje. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Até aí. Este texto, observe aí ainda com a sua Bíblia aberta, que esse episódio, na verdade, ele vai até o verso 21. Olha aí para a sua Bíblia. O bate-papo de Jesus com Nicodemos persiste até o versículo 21. É um parágrafo longo. É um episódio que João dedicou muita atenção a ele. E este parágrafo ele tem 3 momentos especiais. O primeiro deles é o versículo 1 apenas, a apresentação de Nicodemos. O segundo momento é o momento no qual nós vamos meditar hoje à noite, do versículo 2 ao 10, onde Nicodemos faz 3 perguntas e ele ouve de Jesus 3 respostas. E o terceiro momento é um monólogo de Jesus, é uma fala de Jesus,
em que agora ele não interage mais com Nicodemos, ele não está respondendo a nenhuma pergunta de Nicodemos, mas ele dá uma aula para Nicodemos. Jesus ensina ao grande teólogo de Israel. Nicodemos é esse teólogo. E isso nós vamos ver semana que vem. Essa fala extraordinária de Jesus, em que ele dá uma aula de teologia para Nicodemos. Mas hoje eu gostaria, como disse, meditar até o versículo 10, onde nós vemos Nicodemos sendo apresentado e as perguntas e respostas dele e de Jesus. Havia entre os fariseus este homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Um dos principais, entenda, um dos príncipes, um dos primeiros, isso significa principal. Era um dos líderes em Israel. Ele integrava o governo de Israel que era exercido através do Sinédrio. Ele participava do Sinédrio. E não somente isso, ele já era, antes de ser do Sinédrio, um distinto judeu, um ilustre judeu. Ele era do partido dos fariseus, o partido mais forte dos partidos presentes entre os judeus. E era o partido mais religiosamente fundamentalista, rigoroso, que fazia questão de coisas mínimas. E é o partido que nós vamos ver no ministério de Jesus, um dos partidos contra os quais Jesus combate, conflita, se contrapõe. Ele combate os escribas, os fariseus, ele dá nome aos partidos e os confronta. E observe que o termo fariseu, por causa do comportamento deles àquela época, o termo fariseu perdura até hoje com uma conotação negativa. Quando você for chamado de fariseu, isso não é um elogio, isso é uma crítica. Quando você chama alguém te chama de fariseu, está dizendo, você é um falso. Você, na verdade, por fora, bela viola, por dentro, pão borolento, né? Um sepulcro caiado, todo pintadinho, por fora de branco, o cal é branco, mas por dentro cheio de podridão. Você vende uma imagem que você não é. Então, se alguém te chamar de fariseu, é das piores ofensas. Os fariseus, eles eram extremamente rigorosos. Além da lei escrita dada por Moisés, havia uma lei oral. Havia, além do que está escrito, outro tanto de leis que fazia parte do costume judaico, que os fariseus gostavam de exigir isso do povo, essas leis que não estavam prescritas por Moisés, mas exigia essas coisas do povo como que num zelo maior, para que eles, o partido dos fariseus, fossem conhecidos como os mais zelosos, os que eram mais criteriosos com a lei de Deus, faziam não somente o que a lei determinava, mas iam além. E muito dos seus exageros, Jesus, por exemplo, condena eles. Olha, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, das menores sementes. Mas de que adianta isso se vocês negligenciam o amor, a misericórdia, a justiça? Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vocês deveriam praticar a misericórdia, a justiça, o amor, sem deixar de entregar o dízimo. Se vocês querem, evidentemente, serem destacados como pessoas justas. Alguns deles insistiam que no sábado uma mulher não devia olhar no espelho, porque se ela encontrasse um fio de cabelo branco, ela poderia ser tentada a arrancar aquele cabelo branco no sábado, e fazer isso no sábado significava que você estava fazendo um trabalho no sábado, não podia trabalhar no sábado, pode nem arrancar um cabelo no sábado. Eles diziam que você podia, por qualquer problema na garganta, beber o vinagre, mas você não podia gargarejar o vinagre, porque é um serviço a mais. E no sábado você não pode trabalhar.
Se uma galinha botasse o ovo no sábado, você não podia comer o ovo dela, a menos que fosse a galinha que você programou de matar e comer aquela galinha. Aí o ovo dela você pode comer, se ela está programada para moer. Olha que exagero. Eles iam a esse ponto. E por isso Jesus condena. Então, Nicodemos, quando o texto diz que ele era um fariseu, somado ao argumento do parágrafo anterior, que vai dizer que Jesus estava num contexto que as pessoas estão dizendo que creem nele, mas ele não confiava nas pessoas. Tudo isso vai mostrar que Jesus está inserido entre pessoas falsas, entre pessoas dolosas, entre pessoas que não estão sendo sinceras no seu relacionamento com Jesus. E por isso ele não se confiava a essas pessoas. E observe que que Nicodemos veio, versículo 2, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode operar os milagres que tu fazes, os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então ele vem e ele enaltece Jesus, ele dá uma bajulada em Jesus, chamando Jesus de Rabi. Logo ele que era o mestre em Israel, era o teólogo mais distinto de todos os teólogos em Jerusalém. E ele chama Jesus um homem comum. Jesus não tinha formação teológica. Jesus não tinha estudado nas escolas deles. E ele chama Jesus de mestre, de rabi, sendo Jesus um homem comum vindo da Galileia, de uma região também desprezada, sendo de Nazaré. Lembra que Natanael falou? De Nazaré pode vir alguma coisa boa. Jesus é esse cidadão comum. Contudo, ele agora, falando da forma com que falou com Jesus, como falou com Jesus, ele parece um bajulador. E Jesus conhecia o que está no coração de cada um. Parece que aquilo que Jesus estava fazendo, e no versículo anterior vai dizer, né? Os milagres que Jesus estava fazendo, versículo 23, capítulo 2, 23, vendo os sinais que ele fazia, muitos creram no seu nome. Então, com os sinais que Jesus fez ali aqueles dias, Nicodemos, então, convencido por estes sinais, ele se vê agora, e não só pelos sinais, mas pelo próprio ensinamento de Jesus, a forma como ele está argumentando com o povo e pregando para o povo. Nicodemos, então, se vê como que obrigado a reconhecer: ele não é um cidadão comum, ele não tem formação teológica, ele não estudou numa das nossas renomadas escolas, mas ele não é uma pessoa qualquer. E ele chama então Jesus, que tem agora o povo do lado dele, ele chama Jesus de rabi, de mestre. E ele diz: olha, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo se Deus não for com ele. Bem, o texto diz também que ele veio de noite. Por que é que ele veio de noite? Talvez porque tanto ele como Jesus, durante o dia, não estavam acessíveis. À noite, depois do expediente de trabalho, então Jesus está lá falando, eu vou lá também ouvir Jesus falar. Pode ser isso? O texto não esclarece. Talvez ele tenha vindo à noite por receio de seus colegas saberem que ele, sendo quem era, foi lá dar crédito para Jesus. Talvez ele tenha ido à noite, e é o que eu mais tenho propensão a acreditar, porque a noite representa as trevas. Então, no contexto está dizendo, além da falsidade, esse homem ele está indo a Jesus à noite, revelando em que trevas ele mesmo se encontrava, embora conhecia tanto das Escrituras, é um teólogo, conhecia tanto das Escrituras, mas apesar de conhecer tanto na mente, o coração não está transformado. Ele ainda estava em trevas. Mas os sinais que Jesus faz ajudaram a impressionar Nicodemos,
Mas isso por si só não pode ser informação suficiente para dizer que Nicodemos se converteu por causa disso. O próprio diálogo dele com Jesus, nós vamos ver isso. Os sinais, eles fomentam a nossa fé, alimentam a nossa fé. Mas é preciso entender que a fé é um dom de Deus. Hebreus 11, verso 1. A certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, a fé é dada por Deus. A fé, ela não é desenvolvida porque você quer crer, então você vai crer. Não é assim. E nós vamos ver isso aqui no texto. Então não podemos dizer que porque ele viu os sinais e está impressionado com os sinais que Jesus fazia, e ele até declara isso para Jesus, isso não é argumento suficiente para dizer que ele cria em Jesus da forma em que se deve crer em Jesus para a salvação. O que ele viu e o que ele ouviu através das pregações de Jesus foi suficiente para convencer, para dizer: ele não é um cidadão qualquer, Jesus é um cara diferenciado. Isso foi suficiente, sim, mas o suficiente para crer que ele é o Messias? O texto vai dizer que não. E então ele chega, dá essa bajulada em Jesus, mas ele não faz ainda nenhuma pergunta, ele só fez declarações. Mas o versículo 3 vai informar: a isto respondeu Jesus, ou Jesus reagiu da seguinte forma: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus acentua aqui o ver. Ele vai caminhar mais à frente, mas agora ele está falando primeiramente, primeiro passo, Nicodemos. Você está dizendo que você está vendo o reino de Deus, que ao dizer que os sinais que eu faço autorizado, ungido por Deus. Eu quero dizer para você que ninguém pode ver o reino de Deus se primeiro não nascer de novo. Apesar de que não teve nenhuma pergunta, ele reage dessa forma porque nas entrelinhas Jesus está entendendo o que está acontecendo com Nicodemos, porque no parágrafo anterior mostra que Jesus conhecia a natureza humana. Embora Nicodemos não fala nada sobre o que está lá no coração ou na mente dele, mas Jesus sabe. Jesus é onisciente. Ele sabe o que está por detrás daquelas palavras bajuladoras de Nicodemos. E portanto, então, atrás daquela aparência, os fariseus viviam de aparência, atrás daquela aparência, Jesus, que não se confiava aos homens porque conhecia a natureza humana, ele percebeu que nas profundezas do coração daquele fariseu havia algo incomodando ele, havia uma carência. No fundo do coração e na consciência de Nicodemos havia uma carência, algo precisava ser respondido. Ele queria saber definitivamente, sendo fariseu, eu me esforço ao máximo que posso para alcançar o reino de Deus, mas eu não sinto que o alcancei, que já o alcancei. Então Nicodemos está perguntando para Jesus: o que eu faço para ser salvo? É isso que ele quer perguntar para Jesus. Jesus percebe essa carência no coração dele. E a resposta dada por Jesus veja que não tem nada a ver o que ele fala com o que Jesus responde. Então por que Jesus responde: se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus? É porque Jesus percebe o que está lá no fundo do coração. Ainda a palavra não me saiu à boca e tu, Senhor, já a conhece toda. Ele não verbalizou o que estava afligindo a alma dele, mas Jesus conhecia. E ele responde: se você não nascer de novo, você não vai conseguir ver o reino de Deus. Isso é que incomodava Nicodemos. A palavra aqui, nascer de novo, é uma palavra grega que ela pode ter três sentidos: nascer de cima, referindo-se ao céu,
algo que provém de Deus. Segundo sentido, nascer de novo, nascer outra vez, passar por um novo nascimento. E o terceiro sentido, nascer desde o início, como cantamos na música do Carlinhos Félix. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero volver. Tem uma parte que fala volver. Me ajuda aí, Tiago. Rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Isso aí. Vou ingressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras. Vou ver. Não. Vou ver. Meia volta, vou ver. Vou ver nesse sentido. Eu vou regressar. E nesse sentido, o novo nascimento. O Carlinhos Félix está cantando sobre a necessidade de regeneração, de novo nascimento, de voltar e refazer a sua história de uma forma diferente. Então tem esse terceiro sentido a palavra grega aqui. E é claro que nós sabemos que Jesus quer dizer, porque nós estamos 2000 anos depois. Tanto já foi estudado e falado sobre esse texto que nós já conhecemos, mas será que Nicodemos entendeu? Ainda não. Nós sabemos que é necessário, para entrar no reino de Deus, é necessário esse novo nascimento, nascer da parte de Deus. Regenerar, ser feito nova criatura em Cristo Jesus. Ter o coração de pedra substituído por um coração de carne, como Jeremias vai dizer. Nós precisamos passar por isso, mas Nicodemos ainda está preso à sua tradição judaica. Qual é a sua tradição judaica? Eu sou judeu, eu faço parte do povo de Deus, eu não sou um gentio, eu já estou salvo. Ele achava que pelo simples fato de ser judeu, ele já estava salvo. Ele achava que Deus havia diferido o povo judeu e salvado todos os judeus e condenado todos os gentios, ao ponto de eles não quererem nem evangelizar os gentios. E por isso, naquela festa, o pátio dos gentios, como preguei semana passada, estava cheio de animais, era um pátio de negócios, não tinha nem espaço para entrar nenhum gentio ali, eles não estão interessados em salvar os gentios. Porque eles achavam que judeu já está salvo. Além disso, ele, na concepção dele, ele achava que, para caracterizar que dentre os judeus eu sou um homem que anda de acordo com a vontade de Deus, eu guardo a lei. Eu me esforço para a salvação. As minhas obras, o meu comportamento, o meu jeito de agir, falar, tudo isso caracteriza que eu de fato sou salvo. Então eu me esforço ao máximo para ser salvo. Ele cria na salvação pelas obras, por meio da observação de todo o mandamento dado por Deus. Ele não cria na salvação pela graça, ele cria na salvação pelas obras. Mas Jesus vem dizer para ele que precisa haver uma mudança radical, que é sine qua non, sem o que não haverá salvação. Sem essa mudança radical, profunda, lá do interior, que transforma a gente totalmente, e é algo que só Deus pode promover em nós, sem isso, ninguém entra no reino de Deus. Não importa se você é filho de crente e crentinho se você é membro da igreja, se é um religioso praticante há gerações, se seus pais, seus avós, seus bisavós, não importa se você vem lá da Escócia com John Knox, que foi o primeiro presbiteriano e plantou a primeira igreja presbiteriana lá na Escócia, não importa disso, nada disso. Se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. E Nicodemos agora está chocado com isso. O reino de Deus é onde o governo divino é reconhecido. Ele governa e eu me submeto a Ele. Nisso caracteriza o reino de Deus. Portanto, enquanto houver a minha vontade sendo feita, não tem governo de Deus. O que caracteriza o governo de Deus na minha vida? O fato de eu me sujeitar à vontade dEle. O fato de eu negar a mim mesmo. Jesus vai dizer isso mais à frente. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia após dia toma sua cruz e siga-me.
Mas enquanto eu estiver preso à minha vontade, fazendo a minha vontade, não há reino de Deus na minha vida. Eu não estou demonstrando que Deus reina na minha vida. Eu não faço parte deste reino. Eu não estou salvo. Fica bem claro, portanto, que há um ato de Deus que precede qualquer ato humano. É preciso que primeiro Deus haja, faça algo, para depois eu conseguir reagir de alguma forma. Para as questões da salvação, se Deus não agir, não haverá salvação. Se contentem, se segura aí. Se eu ver alguém remexendo, então Jesus está ensinando para Nicodemos que na fase inicial, o processo que dá início a esse movimento da conversão, esse processo parte de cima, vem de Deus. E precede a qualquer ação humana, é anterior a qualquer ação humana. Por isso ninguém pode fazer nada para ser salvo. A salvação não é por mérito humano, porque quando ela começa o processo da salvação, começou não dependendo de mim, não dependendo de você, começou porque Deus agiu em nosso favor. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. A ação precede a nós, a ação primeira é de Deus. Ele age em nosso favor, Ele mexe algo no nosso coração, movendo a nossa volição, a nossa vontade. E a partir desse momento que Ele faz um rebuliço santo dentro de nós, é que nós conseguimos reagir agora com arrependimento e fé. Mas antes de você dizer, eu creio, Deus primeiro agiu em seu favor. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Ele desbanca Nicodemos totalmente de todos os pressupostos dele, de que eu sou um bom judeu, eu estou salvo, eu faço parte do reino de Deus, inclusive identifico que Deus está agindo através de você, Jesus, porque eu sou judeu, eu sou fariseu, eu sou zeloso praticante da lei. Então, por eu estar tão afinado com Deus, tão ajustado com Deus, eu tenho esse discernimento que você é um homem de Deus. E Jesus está dizendo, olha, Nicodemos, você não pode nem ver o reino de Deus na sua operação, nos seus movimentos, se você primeiro não nascer de novo. É preciso nascer de novo. E agora, no segundo momento, Jesus, depois de ensinar que é preciso, o que é necessário para que possamos ver o reino de Deus, agora Ele vai dizer o que é necessário para podermos entrar no reino de Deus. Verso 4, vem a pergunta de Nicodemos. Segunda pergunta de Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Não é possível ele voltar no ventre materno e nascer segunda vez. Como pode um homem nascer segunda vez? Voltará ao ventre materno? A resposta que Jesus havia dado de que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus é chamado de machal, é um enigma, é uma parábola que Jesus proclama ali, que tem um sentido maior do que o que as próprias palavras revelam. Há um sentido maior do que aquilo que Jesus simplesmente está dizendo. E Nicodemos não entendeu o sentido disso. Ele entendeu esse negócio de nascer de novo, ele não entendeu. Ou se fez de desentendido. E a resposta de Jesus agora pareceu algo tão absurdamente impossível para o fariseu, que ele falou, mas como eu vou voltar para dentro da barriga da minha mãe? Ele responde nesses termos. E na réplica, Jesus então faz uma pergunta, na réplica de Nicodemos, ele faz uma pergunta retórica, uma pergunta que ele já tem a resposta. Eu vou poder voltar para dentro da barriga da minha mãe? É uma pergunta que ele faz. Mas ele já sabe a resposta. Claro que não tem como você voltar para dentro da barriga da sua mãe. Mas será que naquela réplica não havia
no coração de Nicodemos, na verdade, nas entrelinhas dessa fala dele, um anseio inconsciente residindo lá dentro dele de querer nascer de novo. Porque a ideia de nascer de novo e refazer toda a nossa história, isso é muito interessante. Quem me dera poder voltar lá atrás e refazer toda a minha trajetória, eu não incorreria nos mesmos erros. Isso é algo encantador, é uma proposta excelente. Então não havia na mente de Nicodemos o desejo, e por isso Jesus está respondendo dessas formas, o desejo de entrar no reino de Deus e a insegurança de não ter entrado ainda, e por isso ele está inquirindo Jesus dessa forma. E Jesus agora, nas respostas de Nicodemos, ou nas reações de Nicodemos, ele percebe nas entrelinhas algo que Nicodemos não consegue falar. Ele percebe que Nicodemos tem essa sede, essa vontade de fato de nascer de novo. Isso é muito interessante o que o Senhor está dizendo, mas como que eu vou fazer isso? Não dá para voltar e entrar na barriga da minha mãe de novo. O novo nascimento, ele começa com o reconhecimento da nossa culpa. E por isso Jesus vai dizer aqui, versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Na resposta anterior, Jesus tinha falado, quem não nascer de novo. Agora ele fala, quem não nascer da água e do Espírito. Na resposta anterior ele tinha falado que não pode ver o reino de Deus. Agora ele fala, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está avançando nos seus argumentos com Nicodemos. Ele está revelando novas coisas, etapa após etapa para Nicodemos. Ele está ensinando Nicodemos. E agora ele vai dizer, não dá para você nascer de novo, não dá para você entrar no reino de Deus se você não passar por essa experiência de novo nascimento da água e do Espírito. Por que da água e do Espírito? A água aqui representa aquilo que no contexto já representava. Quando é que nós vimos a água aqui até agora em João? Nós vimos a água no batismo de João. Quando João Batista batizava com água no Rio Jordão. Nós vimos a água aparecendo de novo em Caná da Galileia. Para que era usada a água em Caná da Galileia? Para os rituais de purificação. Os judeus usavam isso. Então água, tanto no batismo de João como em Caná da Galileia, a água é um elemento que representa a necessidade de purificação. Pressupõe que somos pecadores e precisamos ser purificados. A água revela a nossa culpa. Então Jesus está dizendo, você precisa nascer da água, você precisa nascer do Espírito. Lembra que João respondeu a quem estava inquirindo dele, vocês estão perguntando por que eu batizo? Eu batizo só com água, para arrependimento. Mas depois de mim virá alguém que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Jesus usa esses dois termos, mas ele está falando da mesma coisa. Ele está falando, olha, quem não nascer da água, quem não passar pelo ritual do batismo, quem não nascer do Espírito, quem não for verdadeiramente regenerado, não entra no reino de Deus. A água é um símbolo daquilo que o Espírito Santo faz no nosso coração. Mas qual a necessidade da água então? O meu reconhecimento, eu reconheço, eu sou o pecador, eu preciso passar por um processo de purificação para me aproximar de Deus. Eu preciso da ação transformadora do Espírito de Deus no meu coração, não só da água para lavar-me por fora das minhas impurezas, ou da água no sentido de ritual para poder me purificar cerimonialmente, mas eu preciso do Espírito de Deus me transformando, porque eu sei, eu sou pecador. E o ritual do batismo, tanto naqueles dias com João Batista no Rio Jordão, tanto no ritual da entrada no casamento, que o judeu se purificava, lavava as mãos, o rosto e tal, e tanto hoje no dia de um batismo na igreja, é isso que a pessoa está dizendo. Eu reconheço que sou pecador e que careço de Deus para minha salvação. Então Jesus está dizendo, quem não passar por isso, pelo reconhecimento de que é pecador, e quem, passando por isso, não tiver no seu coração uma transformação verdadeira que só Deus pode fazer, uma regeneração promovida pelo Espírito de Deus, se você não passar por esses dois passos, você não vai entrar no reino de Deus.
Você pode até ser batizado na igreja, mas se não acontecer verdadeiramente uma regeneração no seu nascimento, que você nascer de novo, se o Espírito de Deus não transformar o seu coração verdadeiramente, você não vai ser salvo. Percebe que Jesus está colocando sobre os ombros de Nicodemos essa responsabilidade. Nicodemos, presta atenção, meu filho. De nada adianta você ser judeu, descendente de Abraão. De nada adianta você ser um religioso, praticante, zeloso como um fariseu. Se você não reconhecer, Nicodemos, que você é um pecador e carece de Deus. E se Deus, em confirmação do seu reconhecimento, Ele não operar no seu coração essa transformação em você, numa nova criatura, você não vai entrar no reino de Deus. Isso tem tudo a ver conosco hoje, meus irmãos. Quanto o Brasil tem crescido nas estatísticas, declarando que somos um país cristão. Cada vez mais aumenta o número de cristãos. Então a igreja, você liga a televisão, nessas igrejas neopentecostais, estão lotadas, milhares de pessoas. Igrejas abarrotadas de crentes. Mas quantos são verdadeiramente regenerados? Quantos passaram não só pelo batismo das águas, mas tiveram verdadeiramente aquilo que a água representa, o lavar regenerador do Espírito Santo? Em quantas destas pessoas o Espírito Santo de Deus atuou verdadeiramente? E é isso que importa. E é isso que Jesus está dizendo para ele. Você precisa nascer do alto, Nicodemos. Se Deus não fizer isso no seu coração, de nada adianta filho de quem você é, de nada adianta quais cursos teológicos você tem, de nada adianta o seu status religioso perante a sociedade. Se você não passar por um novo nascimento, você não vai entrar no reino de Deus. Nicodemos se faz de desentendido, mas Isaías, e não só Isaías, também Ezequiel, capítulo 36, fala dessa transformação, dessa mudança necessária. Então, sendo o mestre de Israel, ele deveria conhecer essas coisas, mas ele ainda não está disposto. Parece que o coração orgulhoso dele ainda não deixa ele reconhecer o quanto ele precisava passar por isso. Ele é um judeu tradicional, um mestre em Israel. Ele não pode dar o braço a torcer tão facilmente, a menos que Deus faça isso no coração dele. E por isso, Jesus no versículo 6 vai dizer: aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo por isso? Você é filho de quem? O que Davi falou no Salmo 51? Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. O que é nascido da carne é carne. Humanamente falando, você é carnal, você é pecador. Não só Nicodemos, eu e você também. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você passar por essa transformação que só o Espírito de Deus pode fazer, aí sim, você estará qualificado, capacitado para entrar no reino de Deus. Mas a carne, ela é perecível, a carne, ela não subsiste na presença de Deus. O que é carnal não herda o espiritual. Jesus está ensinando isso. Você precisa ser totalmente transformado, se você verdadeiramente quer entrar no reino de Deus. E aí ele finaliza dizendo, depois de dizer o que é necessário para ver o reino de Deus, o que é necessário para entrar no reino de Deus, ele vai dizer agora que somente quem nasce de novo participa dessas coisas. O que é necessário para ver o reino de Deus? O que é necessário para entrar no reino de Deus? E agora ele vem reafirmar isso: novo nascimento, verdadeira transformação interior promovida por Deus. Por isso ele diz no verso 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não fica admirado por isso. Você verdadeiramente precisa passar por essa transformação. Jesus não está querendo dizer aqui, tente Nicodemos, se esforça Nicodemos,
Faça tudo que você puder para você passar por esse nascimento, Nicodemos. Ele não está dizendo que Nicodemos pode fazer isso, porque ele não pode fazer isso. Ele está dizendo para Nicodemos o seguinte: algo precisa acontecer com você, Nicodemos. O Espírito Santo precisa plantar no seu coração essa vida que vem de cima, que vem do alto. Se o Espírito de Deus não plantar isso no seu coração, Nicodemos, você não vai entrar no reino de Deus. E aí ele vai explicar isso no versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito de Deus. Então agora Jesus está ilustrando para Nicodemos. Nicodemos, você está pensando que depende de você, que requer esforço humano? No outro texto, o próprio Paulo aos Romanos vai dizer o que o Antigo Testamento fala: não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não depende da própria pessoa querer ser salva, nem depende do pregador ser diligente, correr, apressar para pregar e evangelizar. O que é necessário para a salvação? A misericórdia de Deus. Se Ele não operar com graça e misericórdia, não haverá salvação de ninguém. E por isso Jesus está dizendo: o vento sopra onde quer, Nicodemos. Você consegue no máximo ouvir a sua voz, você consegue no máximo perceber o que Ele faz. Na hora que vem um vendaval, enche de cinza quando tem queimadas nas nossas casas, derruba coisas, espalha folha. A gente vê o resultado que Ele fez, mas você não sabe de onde Ele veio e nem para onde Ele vai. E aí Jesus usa a ilustração do vento para dizer: assim é quem é nascido de novo. Você não sabe como isso aconteceu, você só vê o resultado. Aconteceu. Você sabe agora, aconteceu. Foi assim comigo. Foi assim comigo. Na hora que aconteceu isso, peraí, aconteceu um negócio diferente comigo aqui, ué. Eu estou diferente, não sei explicar não, mas eu estou diferente. E as minhas ações, a partir dali, foram totalmente contrárias a tudo que eu estava fazendo. O meu caminhar, a partir dali, caracterizou minha conversão, e eu nem sabia nada sobre isso. Ouvi um único versículo bíblico que Deus, por ação do Espírito Santo, usou como suficiente para me converter na cozinha da casa de um amigo meu. E esse amigo meu só tinha uma semana de convertido, não conhecia nada das Escrituras. Falou: o que eu ouvi domingo foi esse versículo aqui, ó. E aí leu aquele versículo para mim, e aquilo foi: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aquilo entrou no meu coração de um jeito transformador, que eu senti a graça de Deus ali. Falei: algo novo aconteceu, eu não sou mais a mesma pessoa. E eu sei que agora eu preciso viver diferente do que eu vivia. E eu comecei a viver assim, e esse viver diferente caracterizou o novo nascimento. É preciso nascer de novo. E aí Jesus vem dizer agora que esse nascimento, ele é tão involuntário quanto o vento. A gente não escolhe: hoje eu queria um ventinho na minha casa, vou agendar para ele chegar aqui às 3 horas da tarde. Você não consegue dominar isso. Assim é a ação do Espírito de Deus. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. É Ele quem faz. Tem um hino dos vencedores que eu amo as músicas dos vencedores. Vencedores por Cristo. Ele canta assim: vem e sopra sobre nós teu sopro. É lindo. A gente cantando isso: Deus, sopra sobre nós teu sopro. Promove esse avivamento em nós. Se Ele não soprar, não terá avivamento, não tem conversão. Hoje nós temos muitas visitas aqui. Acredito que nenhuma delas vieram por convite nosso. O Espírito de Deus conduziu e trouxe aqui, por algum propósito de Deus. É Ele quem faz. O vento sopra onde quer. É isso que Jesus está ensinando. E aí pergunta a Nicodemos então a terceira vez: mas como isso pode acontecer? De novo ele está revelando: tá bom, mas eu preciso nascer de novo, mas como é que acontece isso? Eu quero isso. Só faltou ele dizer isso. Eu quero isso. Ele quer saber como que isso acontece.
Mas o grande teólogo não pode descer do pedestal e dizer: eu preciso disso. Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer o mea culpa. Ele não consegue dizer para Jesus: a despeito de eu ser um grande teólogo, reconhecido mestre em Israel, eu ainda não passei por essa transformação, Jesus. Eu até ensino as Escrituras, mas eu não passei por isso. Jesus, opera isso em mim, intercede junto a Deus. Ai, meu desespero, Jesus, eu sou um teólogo reconhecido pelo povo, mas se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Oh, Jesus, opera em mim. Não, ele não consegue fazer isso. O orgulho dele não deixa ele fazer isso. Mas nas entrelinhas, Jesus, que conhece a natureza humana, percebe isso. Nas entrelinhas da pergunta dele: como pode acontecer isso? Jesus sabia: você está querendo saber porque você precisa disso, né, Nicodemos? Ao que Jesus responde assim: você é o mestre em Israel, Nicodemos, e você não conhece essas coisas? As Escrituras no Antigo Testamento já ensinam sobre isso. Leia Ezequiel 36 em casa e você vai ver que o Espírito de Deus vem sobre o vale dos ossos secos, e Ele, o Espírito de Deus, que faz nova todas as coisas. Nicodemos conhecia esse texto. E Jesus o confronta, porque Jesus atribui responsabilidade: a quem muito é dado, muito será cobrado. Você é o mestre em Israel. Se você olhar no texto ali, você não vai ver o artigo o, mas no original é rodidaskos, o mestre em o Israel. O artigo o, antes de mestre e antes de Israel, põe ênfase nessas palavras. Ele está dizendo: você é israelita, o povo dentre todos os povos, escolhido por Deus. Como é que você não entende isso? Você pertence ao Israel de Deus, o Israel de Deus. Como é que você não entende isso? E dentre todos os israelitas, você é o mestre em Israel. Como é que você não entende isso? É assim que Jesus está tratando para ele. Sendo mestre em Israel, quantos israelitas foram enredados pelos seus tantas regrinhas bestas, que até preocupado com o ovo da galinha, que dia que ela botou o ovo, até com isso você estava preocupado. Quantos israelitas vocês estão conduzindo no mau caminho? Quantos israelitas estão pensando que pelo simples fato de ser judeu estão salvos? E vocês estão convencendo eles disso? Quantos israelitas estão acreditando que se ficar prestando atenção, que dia que eu posso ou não arrancar um cabelo da minha cabeça? Se eu posso ou não gargarejar no sábado? Se eu como ou não como o ovo que a galinha botou no sábado? Estão preocupados com essas coisas, achando que desse jeito é que vão ser salvos. Nada disso salva ninguém, Nicodemos. Você está enveredando todo mundo pelo caminho da perdição. Você não sabe dessas coisas? Sem o Espírito de Deus não tem entrada no reino de Deus. É isso, Nicodemos. E hoje as igrejas ficam brigando aí entre si, se divergindo, né? Uma defendendo: não, o batismo tem que ser por imersão. E a outra: não, pode ser por aspersão. Não, nós somos salvos por eleição. Não, nós temos que nos empenhar pela salvação. Arminiano, calvinista, nesse debate, quando na verdade nada disso contribui para a salvação. Ainda que nós defendamos a nossa doutrina com todo zelo, mas as doutrinas não nos salvam. Quem nos salva é só Jesus. E a verdade volta à mesma essência, se o Espírito de Deus não transformar você verdadeiramente. Você está perdendo seu tempo na igreja. Essa é a verdade do texto. É assim que Jesus confronta Nicodemos. Não importa há quantos anos você seja membro da igreja, não importa quantas coisas você faz pela igreja, não importa quanto dízimo você dá na igreja, se você não tiver a ação regeneradora do Espírito no seu coração, tudo isso é em vão.
Somente pela regeneração, novo nascimento que vem do alto, vem fora de nós. Não depende de quem quer nem de quem corre. É Ele que age. Nós reagimos. Qual a nossa parte nisso então, pastor? O senhor está dizendo que não precisa fazer nada, então por que eu estou aqui? Nós reagimos, mas a ação vem dele. A reação, ela só existe depois de uma ação. A ação é de Deus. Nascimento do alto vem de Deus. Qual é o nosso papel? Responder. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você responde ao que você ouve. Você reage à pregação. Por isso, você precisa estar aqui para ouvir e para reagir de acordo com o que as Escrituras requer que você reaja. Responder a isso. Como podemos responder a isso? Por fim, como podemos responder a isso? Depois de ouvir tudo isso, o que se espera de mim? Que você agora, ponderando diante de Deus, analise, conforme Paulo escrevendo aos Romanos, o Espírito de Deus testifica para o meu espírito que eu sou filho de Deus. Glória a Deus por isso. Mas se você está inseguro, não sei. Verdadeiramente eu não sei. Já até passei pelo batismo, já sou membro da igreja, mas ainda não sei. Coloque isso diante de Deus. Não seja como o arrogante Nicodemos. Verbalize essa dificuldade. Fale para Deus dessa carência. Senhor, eu quero essa confirmação. Se a tua palavra diz que o teu Espírito confirma junto ao meu Espírito que eu sou teu filho, eu quero essa confirmação. Eu preciso dessa confirmação. E se eu ainda não passei por isso, vem, sopra sobre mim teu sopro, Senhor. Transforma-me, quebranta-me, regenera-me, enche-me, usa-me. Faça de mim o que o Senhor quiser, mas mova isso em mim, Senhor, em nome de Jesus. Faça isso sinceramente. Vamos orar.